Estimado Padre Dimas, pároco desta paróquia, dedicado a São João Batista, o precursor, estimados diáconos presentes, queridos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, queridos convidados pastorais, movimentos, serviços da nossa igreja. Meus amados irmãos e irmãs, esta paróquia está vivendo hoje o 4º dia da novena dedicado a seu padroeiro. E em comunhão com toda a igreja, de modo especial, quando expressamos a Igreja Católica, Santa, Una, Apostólica, nós chegamos ao grande convite daquele que hoje é emérito, o Papa Bento XVI, quando em outubro de 2012 ele fez a abertura solenemente do ano da fé. E na sua carta Porta Fidei, a porta da fé, a grande preocupação do Santo Padre na época, e como ainda vem trazendo esse mesmo pensamento durante o decorrer deste ano, foi convidar todos os católicos batizados que vivem a história da pós-modernidade no mundo de hoje, com todas as suas consequências, atualidades, acontecimentos, desenvolvimentos, trazendo para nós o forte desejo que possamos renovar a nossa fé em Cristo, o Senhor Jesus. E nesse sentido, a igreja no mundo inteiro está vivenciando esta graça, fazer a experiência profunda da fé, que é dado a nós este dom pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E como os senhores e as senhoras estão refletindo esse tempo bonito, nesse 4º dia me foi dado o tema: creio na Igreja Católica, creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. O Catecismo da Igreja Católica nos coloca no parágrafo 3 essa temática. Esta é a única Igreja de Cristo que no símbolo confessamos: Una, Santa, Católica e Apostólica. Esses 4 atributos, eles são inseparáveis, porque estão ligados entre si na missão única dada por Cristo à humanidade. A igreja não tem por si mesmo outra razão de ser, a não ser Cristo, que pelo Espírito Santo vai nos apresentar esta beleza, trazendo para nós uma realidade também sobrenatural. Ou seja, a unidade deste tema, Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, ela só é possível quando nós temos a dimensão da nossa fé
no único Deus e em três pessoas. Por isso a beleza, ela se torna completa, essa dimensão da nossa igreja. Só a fé pode reconhecer que a igreja tem essas propriedades da sua fonte divina, a fonte no Deus único e em três pessoas. Penso como pensa a igreja. Porque a nossa igreja, ela é una, o mistério sagrado da unidade da igreja. A igreja é una pela sua fonte. Deste mistério, o modelo supremo e o princípio é a unidade de um só Deus na Trindade Santa. A igreja é una pelo seu fundador, pois o próprio Filho encarnado, Príncipe da Paz, por sua cruz reconciliou todos os homens em Deus, restabelecendo a união de todos em um só povo. Por isso, pelo mistério da cruz, a igreja se torna una, e todos os homens então se completam na sua graça. Contudo, desde a origem, esta igreja una se apresenta com uma grande diversidade, que provém ao mesmo tempo da variedade dos dons de Deus, na beleza dos dons do Espírito Santo. Embora ela sendo una, diz o Catecismo da Igreja Católica, a diversidade dos carismas, a diversidade dos dons, a beleza desta unidade faz com que nós compreendamos que somos um só corpo, unido à cabeça de Cristo. Vejamos também que a única igreja de Cristo é aquela que nosso Salvador, depois da ressurreição, entregou a Pedro para apacentar e confiou a ele aos demais apóstolos para propagá-la e regê-la. Esta igreja constituída, organizada neste mundo como uma sociedade, ela vai nos trazer a Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro, pelos bispos, em comunhão com ele. Aí está a grande beleza de compreender esta unidade. Por outro lado também, a igreja, ela é santa. A igreja é aos olhos da fé santa, porque Cristo, Filho de Deus, com o Pai e o Espírito Santo, é proclamado o único santo. E por ser ele a cabeça da igreja, e por amar profundamente a igreja, ele a torna santa também. Portanto, a igreja é santa, porque o Filho de Deus é o único santo, por excelência, pela experiência e pela bondade do Pai eterno. Portanto, por ela se entregou como um fim único, uniu a si mesmo como seu corpo, acumulou-a com o dom do Espírito Santo, nos fortalecendo na fé, para nos dar a condição de crermos que ela é una e que ela é santa. Este é o grande mistério do amor de Jesus. A igreja, ela é católica. E o que quer dizer a palavra católica? A palavra católica significa universal, no sentido de que segundo a totalidade, ou segundo a sua integridade, a igreja católica em duplo sentido. Primeiro, ela é católica porque nela Cristo está presente. E uma vez morrendo pela humanidade, uma vez se entregando a toda a humanidade, ela se torna esse presente vivo e também está plenamente no corpo unido a esta cabeça. Segunda, ela é católica
porque é enviada em missão por Cristo a universalidade do gênero humano. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as criaturas e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ela é universal. A igreja é constituída no seu mistério como um porto seguro para que a graça dos sacramentos dada por Cristo possa atingir a toda a humanidade, e não apenas um grupo de homens e mulheres, mas que todos os homens e mulheres conheçam a Cristo através da missão que nós somos convidados a vivenciar no mundo de hoje. A igreja também, na sua expressão maravilhosa, ela nos dá o grande sentido do projeto salvífico. Portanto, a igreja, ela é apostólica, ela se torna una, santa, católica e também apostólica. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, a começar a dimensão de Pedro e a sua missão. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta igreja que é una, santa, católica. Veja a expressão de Jesus transferindo o seu amor àqueles que o seguiram intimamente, profundamente, se entregando totalmente a esse projeto novo de amor para o mundo. Então, nesse momento, a igreja também, ela é fundamentada pelos apóstolos, e isto nos traz o grande sentido da nossa fé. Primeiro, ela foi continuada, sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20, lá nós vamos aprofundar esta vocação dos apóstolos, testemunhas escolhidas, enviadas em missão pelo próprio Cristo, que, reconhecendo também a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa limitação, vivendo Ele próprio a condição humana em tudo, exceto no pecado, como já dizia a leitura que nós ouvimos ontem na Santa Missa. Portanto, ela reserva, ela transmite a força do Espírito Santo. Faço aqui uma colocação. Nós ouvimos ontem na oração eucarística da missa, quando apresenta a Cristo nessa condição humana em tudo, exceto no pecado. Então ela conserva, ela transmite através da igreja, através dos apóstolos, a força do Espírito Santo que habita em nós, o ensinamento, o depósito precioso, as palavras ouvidas pelas bocas dos santos padres, daqueles que se colocaram para aprofundar a fé, para estudar a fé, para nos trazer os documentos, trazer a riqueza desse depósito da fé. Segundo, ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que eles sucederam na missão pastoral. O colégio dos bispos, assistindo pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja, ele que hoje conduz a barca de Pedro. Temos aí agora o nosso querido Papa Francisco. A missão dos apóstolos nos coloca o catecismo da Igreja Católica. Jesus é o enviado do Pai. Desde o início do seu ministério, chamou a si os que quis, e junto a ele pôde também expressar a beleza dos 12 apóstolos, para estar profundamente em intimidade com o seu pensamento, em intimidade com o seu projeto, acolhido por Deus Pai. E assim,
os levou a pregar, a anunciar a boa nova, a libertar os que estão doentes, os que estão cativos, os que sofrem. Basta nós olharmos o Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 3, e a gente vai ver essa beleza do envio dos apóstolos ao mundo. Jesus associa-os à missão que recebeu do Pai, como o Filho não pode fazer nada por si mesmo. João 5, versículos 19 a 30. Mas recebe tudo do Pai, que o enviou. Assim, os que Jesus envia, nada pode fazer sem Ele. Então aqui há algo muito importante para a dimensão do nosso credo, da nossa fé. Os leigos hoje no mundo estão vivendo uma condição de uma situação muito difícil, que eu costumo dizer, estão vivendo a cultura da Babilônia mundial. Essa Babilônia globalizada, onde surgem vários segmentos, vários pensamentos, várias seitas, várias religiões, tantas coisas confundindo a cabeça do homem e da mulher que é batizado na Igreja Católica. Lembram, meus filhos, nós não podemos nada sem Jesus. Da mesma forma, Ele agiu a partir do Pai. Nós, como igreja, e seguindo o ensinamento dos apóstolos, agimos a partir de Jesus Cristo. Portanto, pensam profundamente, nós não somos uma empresa, nós não chegamos aqui e batemos o nosso cartão. Pelo contrário, nós somos uma igreja missionária, e em tudo que nós agimos em nossa vida, nós temos que buscar Jesus, nós temos que buscar o sacrário, Jesus sacramentado, e a partir dele nós temos que agir. Por que muitas vezes na igreja que vivemos hoje, que é una, santa, católica, apostólica, vemos tantas divisões? Porque nós agimos a partir de nós agimos a partir de nossos pensamentos humanos, e dificilmente tomamos as nossas decisões, como aquele dia do cenáculo, aonde os apóstolos estavam reunidos e ali pediram o Espírito Santo. Queridos, para viver nesta igreja una, santa, católica, apostólica, é preciso dobrar os joelhos, é preciso buscar Jesus, buscar os seus ensinamentos, ouvir Jesus, contemplar Jesus, vivo na Eucaristia. Ali está a cabeça da igreja, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Esta é a razão da nossa fé, esta é a razão do nosso credo, essa é a razão da igreja existir no mundo hoje. Por isso, o catecismo da Igreja Católica nos leva a aprender também nesse sentido. Da mesma forma que os apóstolos partiram de Jesus, nós também temos que partir de Jesus. Não temos que partir de outras formas. As orientações da igreja estão aí. Os sucessores de Pedro vieram até nós e está aí. Os apóstolos, que são os bispos, estão aí. Os sacerdotes, os diáconos estão aí. Mas lembrem, nós somos um corpo, nós somos uma família. No encargo dos apóstolos há um aspecto não transmissível: serem as testemunhas escolhidas da ressurreição do Senhor e fundamentos da igreja. Mas há também um aspecto permanente do seu ofício. Cristo prometeu-lhes ficar com eles até o fim dos tempos. Aí eu digo a vocês, será que vale a pena trocar a nossa fé por uma outra fé? Uma vez que o Senhor Jesus nos garante, nos fortalece e diz para nós: eu estarei com vocês,
Eu não vou abandonar vocês. Confiem em mim. Não olhem do lado, não olhem do outro. Preste atenção. Não dê ouvido às coisas que estão acontecendo por aí. Passam a adorar o único Deus verdadeiro. Olhem para frente. Continuem a missão da igreja. Amem a igreja católica. Defendem a vossa igreja. Façam tudo por ela. Não falem mal da nossa igreja, jamais. Porque ela é de Jesus Cristo. Ela é a única, dado a Pedro, confiado aos apóstolos. Nunca duvidem de vossa fé. Nunca duvidem da igreja católica. Por mais que nós sejamos infiéis, pecadores, frágeis, mas quem governa-nos é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Então, meus caríssimos, creio que hoje nós podemos concluir dizendo: servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Nunca esqueçam disso. Somos servidores de Cristo. Não somos dono, nós apenas servimos e amamos a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso